Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui através desse veículo nos aproximando, apesar de que não podemos ter contatos pessoalmente, mas que ótimo que existe esse recurso para nós podermos falar com os irmãos. Quero saudá-los, quero desde já dizer que o nosso Deus é muito bom para conosco, porque Ele está permitindo vivermos mais esse dia para a glória dEle, para exaltarmos Ele. E eu quero aqui saudar todos os irmãos da Igreja Batista El Shaddai, aqueles irmãos de outras igrejas que porventura possam estar nos vendo, nos assistindo. Eu quero saudá-los também e dizer que vocês possam usufruir daquilo que vai ser dito aqui esta noite, daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos ler, das palavras que nós vamos proferir, e que tudo isso seja benéfico para as nossas vidas, de alguma maneira possa nos ajudar, de alguma maneira possa. Sejam bem-vindos vocês que já estão aí entrando. Deus abençoe a todos. Quero mais uma vez exaltar o nosso Deus por esse momento que Ele está nos oferecendo. Sabemos que há uma grande dificuldade de nos reunirmos como igreja local, nos nossos endereços, mas aprove o Senhor que esse momento acontecesse para que pudéssemos, de uma certa forma, estarmos aprendendo mais a respeito do Senhor, aprendendo mais a respeito de Deus. Eu costumo dizer, nos vídeos que eu já gravei para os irmãos, que todos os crentes e também todas as outras pessoas precisam estar meditando e entendendo o que está acontecendo nesse momento. Nós devemos aprender com as lições que Deus está nos dando. É um tempo onde nós estamos glorificando o nome do nosso Deus. É um tempo em que nós estamos exaltando o nome do nosso Deus. E por isso é de grande valia essas ferramentas que hoje nós utilizamos para poder anunciar a palavra, para poder conversar com as pessoas. Imaginemos, há alguns anos atrás, não era possível isso. Não era possível, de uma determinada distância, estarmos conversando com as pessoas. Mas agora isso é possível. E eu, como pastor da Igreja Batista El Shaddai, estou feliz, estou muito feliz por estar aqui com vocês, recebendo o carinho de vocês, a atenção de vocês. Algumas pessoas já estão aí visualizando, entrando, assistindo. Deixa aí o seu joinha para que juntos possamos aprender aqui com a palavra do Senhor. Estamos aqui da nossa casa, da nossa residência. A Simone está aqui também. A Simone quer dar um alô aos irmãos, também está com saudade, assim como nós. Graça e paz, irmãos. É um momento maravilhoso, né? E mesmo de longe, estamos podendo nos ver, né? E estamos com muita saudade, né, dos irmãos. E que Deus abençoe a família de cada um e proteja vocês a cada momento, tá bom? E que essa palavra que vai ser ministrada agora, que sirva para nós meditarmos, né, na palavra do Senhor mais e mais, tá bom, irmãos? Saudades imensas que eu estou de cada família, e que podemos, né, nos reunir e orarmos um pelos outros, né? Tá bom? Eu quero, como o mês de maio, as igrejas batistas, elas comemoram, e os cultos, as mensagens, as atividades que são realizadas no mês de maio, direcionada para as famílias. E hoje eu também quero trazer aos irmãos um texto
de uma família, que aconteceu algo com essa família, para aplicarmos isso para as nossas vidas. Toda palavra do Senhor, toda palavra de Deus, ela é aplicável às nossas vidas. Ao momento em que nós estamos vivendo, ao momento que nós estamos atravessando, ou seja, o país como agora está acontecendo. Então, esta palavra, ela vai nessa direção de como família nós estamos vivendo, como nós estamos agindo, qual é a nossa postura, qual é o nosso desenvolvimento. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Ruth, porque eu vou estar falando no livro de Ruth. Enquanto os irmãos estão procurando essa passagem, eu também quero convidar o irmão Felipe. Ele vai estar cantando, ele vai estar louvando o nome do nosso Senhor. Então o texto que eu vou usar essa noite é Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. São esses poucos versículos que eu vou estar usando para nós meditarmos e aprendermos alguma coisa que Deus falou aqui, mostrou, e como eu disse, aplicar para as nossas vidas. Porque esses episódios que aconteceram aqui com esses personagens, ele pode se aplicar à nossa vida também. Mas antes do irmão Felipe cantar e antes de nós lermos o texto, nós vamos fazer uma oração para que o Senhor possa iluminar a todos nós, a compreendermos a palavra dele, a entendermos o porquê nós estamos vivendo nesse período, esse tempo. Então nós precisamos do Senhor, nós precisamos muito do nosso Senhor ao nosso lado, e as orações se faz muito necessário nesse momento em que nós estamos atravessando, porque é um momento onde nós temos a iniciativa de estar intercedendo uns pelos outros, pelo país, pelo mundo, por tudo isso que está acontecendo. Quero orar nesse momento, pedindo ao Senhor que abençoe você, meu amado irmãos, meus amigos. Ô João, Deus seja louvado, que saudades. Hoje mesmo eu comentei com a Simone que saudades de ir a Bom Jesus dos Perdões. Quem sabe a gente pode aparecer lá. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero orar nesse momento. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez quero saudá-lo e exaltar o Senhor. É em nome de Jesus que nós invocamos o Senhor. Deus, ouça as nossas orações, ouça as nossas súplicas que fazemos, porque fazemos ao Senhor, sabendo que só o Senhor tem condições, só o Senhor tem poder de responder às nossas orações e atender os nossos pedidos. Louvado seja o Senhor, que está nos dando mais um dia de vida, e que esse dia, esta noite, ela seja extraordinária, como todos os dias, porque o Senhor está em nós, o Senhor habita em nós. Quero suplicar em favor dos meus irmãos, que o Senhor esteja abençoando a família de cada um, a vida de cada um, sustente, Senhor, e provê a cada um deles aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, enquanto estiverem aqui na terra. Deus seja louvado, que nós possamos aproveitar esses momentos, que nós possamos aproveitar tudo isso que é proporcionado a nós para juntos, e estamos juntos mesmo pela distância, para juntos glorificarmos o teu nome. Que o texto que eu vou ler, que a passagem que nós vamos estudar esta noite, ela possa ser útil, e ela será, porque é a tua palavra, e que nós possamos aplicar nas nossas vidas, para depois ensinarmos outras pessoas. Obrigado, Santo Deus, pela vida de todos que estão nos vendo e nos assistindo. Que o Senhor continue sendo o Senhor da vida dessas pessoas. Que o Senhor continue sustentando e controlando, e que cada um possa estar dentro da tua vontade. Louvado seja o Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Agora, o nosso irmão Felipe, ele vai estar cantando e exaltando o nome do nosso Senhor.
Olá, irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, amém? É um prazer muito grande estar aqui do lado do meu pai e poder compartilhar esse momento com os irmãos também, mesmo estando longe de vocês. Nesse momento estamos um pouquinho perto, né? Falando um pouco e adorando o nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Esse louvor que eu vou cantar é um louvor do Paulo César Baruch, tá? Ele diz em uma de suas estrofes que juntos nós podemos andar, porque o amor do nosso Deus nos uniu, e que mesmo longe um dos outros, mesmo distante fisicamente, hoje espiritualmente, nós estamos juntos em louvor e adoração ao nosso Deus. Amém, irmãos? Então, quem sabe esse louvor, que acredito que muitos dos irmãos sabem cantar esse louvor, acompanhem comigo aí de suas casas. Amém, irmãos? Vamos louvar. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor e não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor e não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Dar o nome do nosso Deus, porque Ele é o único e digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Amém, irmãos?
juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Amém, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É um privilégio estar com os irmãos hoje, podendo aprender um pouquinho mais do nosso Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Uma ótima noite a todos vocês. Amém. Deus seja louvado. Deus continue abençoando a vida do Felipe, para que ele possa usar o talento que Deus deu a ele para a glória do nosso Deus. O texto que eu quero ler com vocês, Ruth, capítulo 1. Quero comunicar também aos irmãos, eu vou ler apenas os 5 versículos e eu quero tratar somente aqui. Próximo domingo, dia 10, comemora-se o Dia das Mães. Eu quero dar continuidade ao livro de Ruth. Eu quero continuar e aí eu quero trazer um aspecto maior, outros detalhes, para a gente ficar interagido com o livro e conhecer um pouco mais a respeito dessa história. Deus abençoe, pastor Josirene. É uma satisfação e uma alegria saber que você está aí vendo e ouvindo. Deus abençoe sua vida e sua família. Tenho visto também algumas lives que você tem feito e distribuído para que nós possamos ser abençoados através da sua vida. Então eu quero enfatizar isso. Vou usar os 5 primeiros versículos desse capítulo 1 de Ruth, e próximo domingo nós vamos falar um pouco mais propriamente de Ruth e de Noemi, trazendo alguns aspectos para nós aplicarmos para a nossa família. Só para os irmãos entenderem, eu espero que todos tenham achado o livro, porque é um livro fácil de se achar, apesar de que pouco se prega no livro de Ruth, conta-se mais, a ênfase maior é dada somente em Noemi e Ruth, pelo relacionamento que elas têm. Então, as pessoas se apegam mais a essa questão. Mas eu quero trazer alguns detalhes que antecedem tudo o que acontece com Ruth e com Noemi, mas envolve diretamente, logo no início, a vida de Noemi. E são decisões que a família tomou, e como nós estamos, como eu disse, no mês de maio, e o mês de maio comemora, as mensagens são alusivas ao mês da família, propriamente a família. Então eu também quero direcionar nesse sentido, porque aqui é uma família que ela toma decisões, e essas decisões que essa família ela toma influencia por toda a sua história e por todos os lugares, influencia o seu futuro. Então eu quero que você fique atento e que você extraia daqui algo para você aplicar na sua vida, na sua família. Você como membro de uma família, seja você o líder dessa família, seja você a esposa, os filhos, nós entendemos que todas as decisões que são tomadas dentro de uma casa, elas têm que ser colocadas à mesa e discutidas por todas as pessoas. Mesmo que o pai seja o líder dessa casa, mas as decisões elas são discutidas, elaboradas e planejadas com todos os membros. Mas nós vamos verificar algo aqui, onde o líder dessa família, ele tomou uma decisão, e a decisão que ele tomou, ela foi uma decisão que levou a família
a viver uma situação e um caos que foi apresentado nesses versículos que nós vamos ler. Então, nós precisamos entender isso. A família, ela toma as decisões, mas nenhum membro de uma família, só se tiver uma pessoa na família. Mas quando a família existe outras pessoas, ela toma decisões. A família tem que tomar decisões. A família, ela vai tomar várias decisões, e essas decisões, elas não podem ser e não podem estar longe da vontade de Deus. Nós que somos convertidos pelo Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que todas as decisões que nós tomamos em relação à nossa família, essas decisões, elas têm que estar pautadas dentro da vontade do Senhor. Então, quando nós vamos tomar decisões, nós precisamos entender que a primeira pessoa que nós devemos consultar é o nosso Deus. Perguntar a Ele se Ele aprova ou não aquilo que nós vamos fazer, os nossos planos. E nesse momento nós vamos ver uma família que tomou uma decisão ruim e causou grandes dificuldades aos membros da família. O livro de Ruth, capítulo 1, vamos ler? Todos acompanhem vocês. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Esta é a história, esses são os fatos que ocorreram com este personagem, este homem, e que tomou algumas decisões em relação à sua família. O texto diz que ele foi morar em uma outra cidade. Eu quero então só situar você, trazer um pouquinho a sua lembrança, o que estava acontecendo para esse homem tomar a decisão de mudar de cidade, de morar numa cidade, num outro lugar, ser estrangeiro em outro lugar. Depois da morte de Josué, quando ele recebe das mãos do Senhor a tarefa de conduzir o povo, e depois que Josué morre, o povo ele é conduzido por juízes. Deus levanta juízes para conduzir o povo, para liderar o povo de Israel. E havia alguns juízes que eram bons e outros juízes que eram maus. Bons porque faziam a vontade de Deus, maus porque deixaram e levaram e influenciaram o povo à idolatria, a se contaminar. E nós já sabemos que toda desobediência, todo pecado, ele tem consequências. E a desobediência, ela traz consequência. E esse período em que nós lemos esse episódio, é um período onde Israel estava sofrendo. Havia fome, havia escassez, havia uma corrupção moral, as aflições, a economia estava ruim. Então era uma situação desfavorável. E Elimeleque era um homem de posses, ele era um homem rico, ele tinha terras, e a crise abateu sobre ele. Então, ele não sabia mais o que fazer, ele estava passando necessidades, estava passando fome. A cidade que ele estava morando era a cidade de Belém,
E essa cidade, então, estava vivendo essa situação. Então, ele decidiu ir morar em um outro país. Diz o texto que ele reuniu sua família e foi habitar na terra de Moabe. Levou sua esposa e seus 2 filhos para fugir desse momento de crise, para fugir desse momento de dificuldade. Então ele leva a sua família para esse lugar. A família, diante das dificuldades, elas tomam decisões, como eu falei. E as decisões que as famílias tomam em meio às dificuldades, em meio à crise, essas decisões, elas devem ser, como eu já disse, quero repetir, alicerçadas e balizadas dentro da vontade de Deus, para não sofrermos consequências ruins. Nós vamos observar, então, que Elimeleque, ele leva sua esposa. Com a ideia de que lá ele não passaria fome, de que lá ele ia progredir, que lá ele ia prosperar. Porque se nós lermos o texto, tem uma palavrinha que diz aqui: nos dias em que julgava o juiz, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Ele saiu. Esse verbo, ele nos dá a ideia de que ele saiu por um período. Ele saiu da sua terra, ele saiu de Belém por um período. A ideia era ir fugir da crise, sair das dificuldades, passar um tempo lá nessa outra localidade e retornar. E voltar para a sua terra, voltar para Belém. Essa era a ideia. Ele só queria sair da crise, ele só queria fugir da crise, ele só queria se distanciar das dificuldades. Isso que está acontecendo. E o povo, ele, então, não tinha mais liderança. A nação de Israel não havia liderança. E havia muita fome. O povo estava à mercê da sua própria vontade, fazia o que bem entender. Essa era a situação que estava acontecendo ali em Belém, em Judá. Nós podemos também, se você é um leitor assíduo das Escrituras, e se você lembrar do vídeo que eu gravei de uma meditação que eu fiz uns domingos atrás, quando eu falei em Juízes capítulo 6, versículo 12 até o 15, aquele episódio de Gideão, antes, no início, Gideão está dizendo que os midianitas estavam atacando a nação, estavam assolando, roubando tudo, e Gideão, ele tinha que colher aquilo que plantou escondido em cavernas. E o texto lá diz que havia uma calamidade, uma pobreza na cidade. Então, essa situação é que eles estavam vivendo, essa situação é que estava acontecendo. Diante desse contexto, esse homem toma essa decisão de levar a sua família para viver em um outro local. Diz o texto que ele saiu, tem uma outra versão que diz que ele fugiu. Então, se nós usarmos esse verbo fugir, então ele fugiu da dificuldade, ele fugiu da adversidade para viver um outro lugar, achando ou pensando que lá ele poderia ter melhores condições, ou a vida para a família dele seria melhor. Deus permite a fome em Israel. Por que Deus permite a fome em Judá? Por que Deus permite a fome nesse momento? Porque o povo se afastou de Deus. Lembra? Havia juízes bons e juízes ruins. Esses juízes maus levavam o povo à adoração a ídolos, a fazer coisas que Deus não concordava, a abandonar a lei. E Deus então tomou essa decisão de permitir que houvesse esse período de dificuldade para eles, porque eles abandonaram a lei, eles abandonaram o Senhor, eles deram as costas para o Senhor. Então o Senhor decidiu que eles viveriam um período de dificuldade. E se nós
também, e se você entendeu, ou se você já descobriu, ou se você já pesquisou o significado da palavra Belém. Belém significa casa do pão. Se nós olharmos aqui, podemos dizer assim: a casa do pão agora está vazia, a casa do pão não tem alimento. Aí a gente fala, mas como a casa do pão não tem mais alimento? Ela não tem o alimento por um determinado período, por um tempo. Ela não vai ter o alimento para alimentar aqueles que lá estavam vivendo, porque aqueles que lá estavam vivendo desobedeceram Deus. Mas logo em seguida, e no decorrer da leitura, no avanço dos versículos, nós vamos descobrir que esse período de não ter o pão, não ter o alimento, ele cessa. Mas lembre-se, Deus está agindo conforme o que esta nação, este povo estava fazendo. Ou seja, eles abandonaram a lei, não estavam seguindo a lei. Então, em momentos de crise, optar pela fuga pode ser ruim. Vou repetir, irmãos. Em momentos de crise, optar pela fuga pode ser ruim. Em momentos de crise, sair ou fugir pode ser ruim. Pode ser ruim. Por quê? Porque lembre, como eu falei, nós precisamos sentar, tomar decisões juntos e avaliar se isso é possível, se é viável ou se nós devemos fazer. Contanto, nós podemos perceber que Elimeleque, ele estava longe da vontade de Deus. Ele não estava consultando Deus. Eu disse aqui que quando nós vamos tomar qualquer decisão, seja ela qual for, nós precisamos primeiro consultar Deus. Consultando Deus, nós conversamos com os membros da família para tomarmos as nossas decisões, para saber se eu devo ou não sair, se eu devo ou não ficar. E como eu disse, em momentos de crise, de dificuldade, optar pela fuga pode ser ruim. Às vezes o melhor é ficar na crise. O melhor é ficar com as dificuldades, porque se estamos dentro da vontade de Deus, nós vamos perceber a ação de Deus sobre as nossas vidas. Mas não foi o que aconteceu aqui com esta família, não foi o que aconteceu com esse líder. Ele resolveu sair, ele decidiu ir para um outro lugar, achando que nesse lugar as coisas fluiriam, as coisas iam acontecer. Outra coisa em tempo de dificuldade, às vezes melhor é ficar onde está. Em tempos de dificuldade, em tempos de crise, em tempos de tempestade, às vezes é melhor ficar onde está, com a dificuldade, com a crise, no meio da tempestade. Contanto que a nossa consciência, ela deve estar nos mostrando que estamos naquela dificuldade, naquela crise, naquela tempestade, e Deus se faz presente na nossa vida. Porque nós precisamos entender, irmãos, e amigos e amados, que Deus sempre dá o escape, sempre Deus vai dar a solução, sempre Deus soluciona de acordo com a vontade dele, no tempo dele. Elimeleque estava vivendo uma situação ruim. Imagine só, um homem que tinha condições, um homem que tinha dinheiro, que tinha terras, de repente não tem mais nada, de repente está passando fome, necessidade. Então ele viu, a solução é fugir, a solução é fugir. E o que eu estou dizendo que em tempo de dificuldade, às vezes é melhor ficar onde está. Outra coisa, é um erro muito grande buscar refúgio fora da vontade do Senhor. É um erro muito grande buscar refúgio fora da vontade de Deus. É da vontade de Deus que eu saia porque está havendo uma crise?
É da vontade de Deus que eu tire minha família deste lugar ou leve para outro lugar. É da vontade de Deus, porque eu estou vivendo num momento de dificuldade, num momento de aflição, tomar decisões. E essas decisões podem acarretar danos para a minha vida e para a minha família. Nós precisamos compreender isso. Porque às vezes nós também achamos, porque a crise, nós estamos vivendo um momento de dificuldade por causa do Covid-19, dessa pandemia, e nós estamos aqui já achando que está demorando, mas nós precisamos entender, irmãos, que nós fomos convertidos por Jesus Cristo para confiarmos em Deus, para entendermos que Deus está no controle e Deus estava fazendo a vontade dele. Esse momento não é um momento também para as famílias se aproximarem, para as famílias corrigirem aquilo que precisa ser corrigido, para as famílias aperfeiçoarem algumas coisas. Você percebe que agora nós temos mais contato com as pessoas das nossas casas, porque antes trabalho, e aí chega em casa um com a sua atividade, vai para a internet e tudo mais. Hoje nós estamos mais próximos da nossa família. Eu preciso entender que o Senhor está no controle. Então, nós precisamos definitivamente compreender isso, amados, porque é um erro muito grande buscar refúgio fora da vontade de Deus. E este homem, Elimeleque, ele cometeu um erro quando ele foi buscar o refúgio para a solução da sua dificuldade, da crise, da falta de pão, de comida naquele momento, para ele, para sua esposa e seus filhos, em outro local, em outra cidade. Então ele viu que a solução era outra cidade, mas não Deus. Nós não podemos agir. Lembra? Eu disse que nós vamos aprender, que nós devemos tirar lições. E aqui há uma lição que nós podemos tirar e aplicar na nossa vida, é de que nós não devemos procurar soluções para as nossas crises ou dificuldades fora da vontade de Deus. Porque se fizermos isso, vamos correr um grande perigo. Podemos trazer para a nossa vida mais dificuldades do que aquelas que existem. Então, em momentos de crise, nós devemos parar, nós devemos pensar, nós devemos orar, e nós devemos entender que Deus está fazendo a vontade dele. E devemos entender que Deus vai nos dar o escape, a crise vai acabar, as dificuldades, elas passarão, as tormentas cessarão, porque Deus está no controle, e Ele está no controle da nossa vida, lembra disso? Deus está no controle da nossa vida. Então, este homem, ele agiu de forma afoita, precipitada, porque ele colocou diante dele e das decisões as suas necessidades físicas. Ele estava precisando de comida, de dinheiro. Então, essa necessidade é maior. Mas eu entendo, irmãos, e esse texto nos ajuda a compreender isso, que nós devemos colocar diante das nossas necessidades e diante das crises, Deus tem que estar em todo momento conduzindo, orientando a nossa vida para que as nossas decisões sejam decisões boas, porque nós tomamos decisão como membro de uma família que pode influenciar toda a casa. Por isso é um erro muito grande buscar refúgio fora da vontade do Senhor. Sair não pode ser a única saída para resolver as dificuldades. Sair não pode ser a única alternativa, o único meio para resolver as dificuldades. Fugir não pode ser o caminho para resolver as dificuldades, mas sentar, conversar, entender, clamar, colocar diante de Deus e esperar Deus responder. Tomar decisões. As famílias precisam, mas decisões que sejam benéficas, que não tragam consequências ruins. Esta família, este homem, morava nesta cidade, que estava vivendo um momento difícil, porque eles provocaram, a nação provocou, quando desobedece, quando rejeita, quando esquece de obedecer Deus. Você percebe? Você está aprendendo aqui mais uma vez, ou
lembrando ou refrescando a sua memória de que nós não devemos desobedecer Deus. Isso traz sobre as nossas vidas danos terríveis e danos que podem nos ferir e podem até tirar a nossa vida, porque nós vamos perceber, e a leitura que nós fizemos, que houve morte. Houve morte por causa da decisão que foi tomada lá quando eles moravam em Belém, de sair de Belém e viver em Moabe. Houve essa consequência, porque no caso dessa família as dificuldades aumentaram. Esta família foram morar neste outro país pagão, com todas as suas divergências, eles não eram amigos, e eles vão morar nesse lugar. E aquela solução que eles pensaram no início de que poderia existir, agora a crise aumentou, a dificuldade aumentou. Porque no caso especificamente dessa família, da família de Noemi, com seu marido, seus filhos, as dificuldades aumentaram. Por que aumentaram? Porque eles saíram num ambiente de fome, um ambiente de fome, de necessidade, para viver num ambiente de morte. Então eles saem, vocês percebem que a crise aumentou, a dificuldade aumentou, eles estavam vivendo num ambiente de fome. E agora eles vão viver, e esse ambiente se torna um ambiente de morte. Porque o texto, vamos ler, versículo de número 2 do capítulo 1 de Ruth, diz assim: este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu. O versículo 3 diz que morreu quem? Morreu Elimeleque. Você percebeu a decisão que ele tomou lá em Belém? Não estava dentro da vontade de Deus. Ele colocou diante de si as necessidades físicas e tomou uma decisão. E essa decisão fez com que ele se voltasse e desse as costas para aquilo que Deus havia ensinado, para a vontade de Deus. Não esperou Deus fazer a vontade. Ele então vai morar nesse país, nessa cidade, e lá ele não encontra a solução para a sua crise, para a sua dificuldade. Porque se você se lembrar do verbo que eu li lá no versículo 1, e eu quero ler de novo, porque diz assim: o homem de Belém de Judá saiu. Lembra que ele saiu de Judá, e esse saiu traz a ideia de que é para ficar um tempo. Ele retornaria a Belém, ele não mais vai voltar para Belém, porque ele morreu lá no lugar que ele escolheu para viver, fugindo da crise. Você está percebendo aqui? Você está entendendo? Deus seja louvado, pastor Cláudio, Deus abençoe a sua vida. Vocês estão percebendo aqui? Vocês estão entendendo o que acontece quando nós decidimos fugir das crises? Quando nós resolvemos abandonar as dificuldades e tentar em outros caminhos, em outros meios, solucionar as nossas dificuldades, as crises. As crises que sobrevêm sobre a nossa vida como crentes em Jesus Cristo, elas são solucionadas através de Deus, e Ele que faz isso, no momento que Ele bem entender. Nós precisamos entender que as crises, as dificuldades, elas existem para nos ensinar algo, para aprendermos algo a respeito da grandeza de Deus, ou para corrigir algo na nossa vida, porque este homem, com sua família, estava distante de Deus por causa das circunstâncias que lá estavam acontecendo, mas
eles decidiram, fora da vontade de Deus, viver no outro país. Vou repetir, trocar um ambiente de fome, porque Belém, a casa do pão, estava vazia, não havia pão, não havia alimento, e trocaram esse ambiente para um ambiente de morte, porque achavam ou pensaram que vivendo num outro lugar, onde havia comida, poderiam viver bem. E a intenção era voltar, mas não deu tempo de voltar, porque o ambiente de morte que lá ele estava, e o versículo 3 diz que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Eu também disse que todas as decisões que tomamos na nossa família, ela traz consequências. Deus seja louvado, irmã Edna, que saudade. Douglinhas, nunca mais jogamos bola. Mas as consequências elas vêm. As consequências aparecem por causa das decisões que nós tomamos. Eu disse e vou lembrar que as decisões, Deus tem que ser consultado em primeiro lugar. Depois fazemos as coisas. E como eu disse, às vezes é melhor estar na crise, vivendo ela, vivendo com as dificuldades e as tempestades. É tempo de dificuldade e às vezes é melhor ficar onde nós estamos, ficarmos onde estamos, esperando e vivendo dentro da vontade de Deus, esperando Deus fazer a vontade, mas Ele não. A família foi atingida pela escolha errada. Esta família, ela foi atingida pela escolha errada. Não é porque estava acontecendo a crise e a fome que deveriam ter saído. O melhor era ter ficado, mas decidiram, fora da vontade de Deus, por causa das suas necessidades físicas, e foram viver em Moabe. E lá disse o versículo número 3 do capítulo 1 de Ruth, diz: morreu Elimeleque, ele foi embora. E as consequências, elas continuam, porque agora ficou Noemi, viúva, com seus 2 filhos, numa cidade, como estrangeira. E lá ela vive e passa esse período, então as dificuldades aparecem, não há mais o provedor, o líder, o chefe da família, não existem mais. Você percebe, irmãos, é isso, eu quero enfatizar isso. Até o final desta minha palavra, eu vou enfatizar isso, que as nossas decisões como família, elas não podem acarretar sobre a nossa vida mais desgraça, mais destruição, mais consequências. Por isso eu vou insistir a você, amado, que todas as vezes que você sentar com a sua família para tomar, seja qual for a decisão, essa decisão ela tem que estar dentro da vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não compreenda no início, às vezes a vontade de Deus é que nós devemos permanecer no meio da crise, da tempestade, da dificuldade. Fugir não é solução, fugir não resolve nada. A busca pelo Senhor para que Ele possa providenciar a solução. É isso que nós devemos fazer, buscar o Senhor para que Ele possa resolver ou dar a solução para aquele momento de crise. Eu costumo dizer aos membros da Igreja Batista El Shaddai, que esse período que nós estamos vivendo de crise no mundo vai passar. Esse momento vai passar. Muitas pessoas, elas morrerão. Muitas pessoas, por causa do poder de Deus, serão convertidas por Jesus Cristo. Muitas pessoas se afastarão. Mas nós devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Não é porque essa crise existe que eu tenho que me afastar, que eu tenho que me distanciar. Jamais.
a busca pelo Senhor para que Ele possa providenciar a solução. É isso que eu devo fazer, buscar o Senhor para que Ele possa providenciar a solução. Portanto, a fuga não é a melhor opção. Sair não é a melhor opção. Não foi a melhor opção para Elimeleque sair, fugir de Belém por causa da fome. Não foi. Tanto é que não foi que o versículo 3 desse capítulo diz que ele morreu lá onde ele estava. Ele não conseguiu voltar, ele não conseguiu realizar aquilo que talvez ele tenha pensado, vamos passar um tempo lá até a crise acabar, depois nós voltemos para a nossa cidade. Não deu tempo. Não houve a volta. Não foi possível a volta. Ele morreu. Mas as consequências continuam. Portanto, quando a fuga é a melhor opção, fica claro que não há dependência do Senhor. Quando a fuga, quando a saída, ela é a única opção ou a melhor opção para nós sairmos de uma crise, fica bem claro que nós não dependemos do Senhor. Porque a nossa busca é no Senhor. A fuga, ela não pode ser a solução para qualquer crise, qualquer dificuldade que venha sobre as nossas vidas, ou sobre o país, ou sobre o mundo, ou sobre a igreja de Jesus Cristo. O que eu estou dizendo é que a fuga não é a melhor opção. E ela fica claro quando isso acontece, e ficou claro na vida dessa família, dessas pessoas, que eles não dependiam do Senhor. Porque eles fugiram. A melhor opção para você que é crente, que está me ouvindo, a melhor opção para você que não é crente, que porventura possa estar me ouvindo, a melhor opção é estar dentro da vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. Essa é a melhor opção. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós vamos perceber que a calamidade aumentou na vida dessa família, não com a morte do marido, mas vejamos o que diz o versículo de número 4 e 5, para vocês perceberem que a troca desse ambiente, ele trouxe mais consequências e mais desgraça para essa família. Aquilo que eles estavam buscando, que era a solução dos problemas, pelo contrário, houve uma calamidade maior, porque morreu o pai. E o versículo número 4 diz assim: os Cais, ele morreu e ficou Noemi com seus filhos, e esses filhos casam com mulheres daquele lugar. Diz o versículo número 4, os Cais, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Foi o período que eles ficaram, 10 anos. E olha só o que diz o versículo de número 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, os filhos de Noemi, morreram. Morreu o marido e morreu os filhos. Agora ela fica viúva e suas noras estão viúvas. Isso tudo acontece nesta cidade, longe da sua terra natal, longe de Belém, por causa da decisão que foi tomada lá em Belém de não enfrentar a crise, de não permanecer com as dificuldades dentro da vontade de Deus, não fazendo a vontade de Deus, não sendo dependente de Deus, mas agindo com a existência ou com a intenção ou com a previsão de que em outro lugar poderia ser melhor.
Nós estamos aprendendo aqui que as decisões, elas podem ocasionar tragédias sobre as nossas vidas. E tragédias que levam à morte foi o que aconteceu. Elimeleque levou sua família para Moabe. Ele morreu. Os seus 2 filhos morrem. E agora Noemi está sozinha naquela cidade com as suas 2 noras. E ambas, as 3, estão viúvas. Nós estamos olhando para uma família que decidiu que aquele lugar onde eles estavam vivendo, com aquela dificuldade, não era o melhor lugar para estar. Eu até compreendo, irmãos, que nós podemos sair de um lugar ruim, mas se Deus nos orientar a fazer isso, e quando Deus revela isso, quando Deus mostra, quando Deus nos direciona para sairmos de um determinado lugar ou de uma determinada situação. Mas no caso aqui, não era esse, porque esse povo se rebelou, eles abandonaram a lei, eles rejeitaram Deus, eles estavam fazendo outras coisas, adorando outros deuses, outros ídolos. Havia uma idolatria aqui. E Deus, Ele é justo e Senhor, e Ele é disciplinador. E Ele vai disciplinar os seus filhos e vai corrigir os seus filhos a voltarem por seu caminho, da maneira que Ele quiser. Então é preferível ficar, eles deveriam ter ficado. Mas vocês estão percebendo que a atitude, as decisões não foram boas, não foram sadias, não foram decisões que levariam eles a terem uma vida boa. Pelo contrário, entraram em consequências e mais consequências. Então nós estamos aqui percebendo isso, irmãos, que é preciso estar dentro da vontade de Deus. Para nós que somos servos de Jesus, nunca vai faltar o pão, seja qual for a situação que nós estamos vivendo. A cidade de Belém, o significado é casa do pão. E a casa estava vazia. Mas se você continuar a leitura, e é isso eu vou até comentar no próximo domingo, quando eu falar necessariamente desse relacionamento de Noemi com Ruth, Deus providencia e Deus acaba com a crise. Deus soluciona a crise. Deus acaba com as dificuldades, fazendo com que o pão chegue à cidade. Às vezes nós somos afoitos demais. Às vezes nós não temos paciência. Às vezes nós não sabemos esperar no Senhor. Às vezes nós achamos que aquilo está demorando muito para passar. E está me machucando, está me doendo, eu estou sofrendo, os meus estão sofrendo. E aí nós queremos solução rápida. E aí nós vamos colocando as nossas necessidades à frente de tudo e de todas as coisas. E aí se esquecemos de que devemos viver dentro da vontade de Deus. Viva você, crente. Viva você, servo de Jesus Cristo, dentro da vontade de Deus. Se as crises chegarem, se as dificuldades aparecerem, se os momentos difíceis surgirem, devemos se manter firmes na presença do Senhor, porque Ele sempre dá o escape, Ele sempre traz a solução no tempo dEle, para a glória dEle, dentro dos projetos e dos planos que Ele estabeleceu. A Bíblia, ela relata, e muitos de nós sabemos disso, que Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é o pão da vida. Saiba você que antes da sua conversão, antes de Deus converter você, você tinha fome, você tinha sede e você vivia em crise. Você vivia em dificuldades. Você vivia num caos total.
uma calamidade imensa, porque você vivia separado de Deus. Você vivia longe de Deus. As decisões que você tomava para a sua vida, para a sua família, muitas delas você decidia por causa do egocentrismo, do egoísmo, não consultava esposa, filhos, não consultava ninguém. Nós éramos assim, vivíamos com fome, nada saciava a nossa fome, nada saciava, não nos preenchia, nada preenchia a nossa alma, havia um vazio tremendo em nós. Mas Deus decidiu, Ele decidiu, não foi você, não foi eu que decidi, não fui eu que escolhi Deus, foi Ele que me escolheu. Ele decidiu que eu não mais teria fome, teria sede, e Ele então nos dá, e aqui Jesus Cristo usa esta linguagem, dizendo que Ele é o pão da vida. A casa não está vazia. Belém, a casa do pão. Quando esta família abandonou Deus, decidiu sair de lá, a cidade não havia como alimentar o povo. Eu estou dizendo que Jesus Cristo é o pão da vida. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, você crente em Jesus Cristo, saiba que você precisa estar dentro da vontade de Deus, porque Jesus Cristo é o pão da vida. E todas as vezes que você sentir necessidade, Deus, Ele pode nos auxiliar. Ele pode nos ajudar. E eu estou dizendo pode, porque nós precisamos estar em plena comunhão com o Senhor. Nós precisamos viver uma vida santa. Isso aqui não é uma barganha. Nós precisamos obedecer às leis do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. E não ficar pensando quanto tempo vai demorar. Cabe ao Senhor decidir essas coisas. Jesus Cristo é o pão da vida. Quando Ele me converteu, agora eu não tenho fome. A minha alma não tem fome mais. Porque Jesus Cristo é esse pão que alimenta. Ele foi oferecido pelo nosso Deus a todos nós. Então todas as decisões que eu tomar, juntamente com a minha família, ela tem que estar dentro da vontade de Deus, para que o Senhor possa continuar reinando sobre a nossa vida, continuar ditando as regras da nossa vida, as direções, os caminhos e as soluções para as crises e as dificuldades. Elimeleque morreu. Os seus 2 filhos morreram. Ficou sua esposa viúva e as suas 2 noras. Continuando o versículo 5, ele diz assim: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ficou Noemi desamparada de seu marido e de seus filhos. E sabe por que ela ficou desamparada? Por causa da decisão do seu marido de deixar Belém e viver em Moabe, porque em Moabe tinha comida, podia alimentar. E como eu disse, era por um tempo. Ele ia voltar, mas não deu tempo de voltar, porque ele morreu. Os seus filhos também não voltaram, morreram e não deixaram herdeiros. E agora 3 mulheres desamparadas. Lembra as consequências? Isso que está acontecendo com Noemi é consequência daquela decisão que foi tomada lá no início. Aprendemos, mesmo em meio às crises, que devemos se manter fiel e dependentes da vontade de Deus. Mesmo em meio às crises, devemos nos manter fiéis e dependentes da vontade de Deus. Os planos familiares
fora da vontade de Deus são anulados. Não vingam, não prosperam, porque está fora da vontade de Deus. Tomar decisões sem a orientação de Deus é fracasso certo. Tomar decisões sem a orientação de Deus é fracasso. E nós vimos com esses personagens, com essa família, que o fracasso chegou até eles, porque eles tomaram decisões fora da vontade de Deus. A família toma decisões baseadas no querer do Senhor. As famílias que tomam decisões dentro da vontade de Deus serão famílias prósperas, serão famílias abençoadas, suas decisões serão acertadas, porque estão tomando decisões dentro da vontade de Deus e obedecendo ao Senhor. Elimeleque deixou as necessidades físicas ser mais forte do que as necessidades espirituais. Ou seja, o estômago dele falou mais alto do que a alma dele. E muitas pessoas, às vezes, preferem outras coisas, mas não priorizam o Senhor. Não dão prioridade ao Senhor. Sua família deve crer que as crises acabarão. Algumas famílias estão passando por dificuldade nesse momento. Está faltando dinheiro, está faltando a comida, porque as pessoas ficaram desempregadas, não há trabalhos. Mas Deus é poderoso, Deus é Senhor, e Deus vai prover a solução para as crises. Lembre, quando pensarmos que não há mais como fugir, ou se pensarmos que não há solução, Deus dá o escape, para que não façamos como Elimeleque, não sejamos como ele, fujões, sair das crises, mas que possamos ficar firmes, dependentes da vontade de Deus. A família de Elimeleque, ela sofreu consequências por causa das decisões. Tomar decisões, todas as famílias devem tomar. Em momentos de crise, optar pela fuga pode ser ruim. Em momentos de crise, optar pela fuga pode ser ruim. Em tempos de dificuldade, às vezes é melhor ficar onde está. Em tempos de dificuldade, um abraço, pastor, Deus abençoe. Em tempos de dificuldade, às vezes é melhor ficar onde está. É um erro muito grande buscar refúgio fora da vontade do Senhor. Eu espero que você compreenda a minha oração e o meu desejo, você como crente em Jesus Cristo. Que você entenda que nós vamos passar por muitas crises. Esse vírus que assola a humanidade vai acabar. Vão encontrar solução, uma vacina, um remédio. Mas lá no futuro vai aparecer outros. Nós devemos se lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo. Tem de bom ânimo. Nesse mundo nós vamos ter muitas aflições, mas muitas aflições, diversas aflições, porque nós não somos daqui, nós somos estrangeiros. Jesus Cristo também diz, e João revelou isso no capítulo 14 do seu evangelho, de que as moradas estão preparadas para nós. Mas enquanto estivermos aqui, amados, sejamos fiéis ao Senhor. Sejamos obedientes à sua palavra.
Ele não está distante de nós, porque ele disse que a partir do momento que ele nos converteu, ele afirmou que nós seríamos templo do Espírito Santo, e nós somos templos do Espírito Santo. Então, por que ficarmos longe da vontade de Deus? Por que vivermos longe da vontade dele? Por que tomarmos as decisões precipitadamente? Por que não conversarmos com o Senhor? Por que não vivermos na dependência dele? Crises já existiram, e muitas. A primeira crise que existiu foi quando Adão e Eva pecou. E logo em seguida, quando eles tiveram um filho matou o outro. Nós só vamos deixar de viver com as crises e com as dificuldades quando Jesus Cristo voltar aqui e nos buscar para vivermos eternamente com Ele. E em breve Ele vai fazer isso. Mas enquanto Ele está aqui, tome esse texto de Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 5, esse episódio dessa família que tomou decisões sem consultar Deus e as consequências aconteceram. Que o nosso Deus possa nos orientar. Faça isso, amados. Viva na dependência do Senhor. Espere no Senhor. Deus é bom. Ele é muito bom. Tanto é que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e vivo Ele está. Ele habita entre nós. O nosso Salvador reina sobre as nossas vidas. Então, devemos estar na dependência dEle. Que o Senhor possa ajudar você a continuar esses dias de quarentena. Não sabemos. As previsões, cada dia muda a data. Mas quando tudo isso acabar, nós vamos glorificar o Senhor cada vez mais. Lembrando que passamos por esse período ruim, mas em todo momento o Senhor esteve conosco. Em todo momento o Senhor esteve presente. Se porventura eu vier a morrer durante essa quarentena, glórias a Deus. Louvado seja Ele, porque Ele quis que eu partisse nesse momento. Tudo está no controle do Senhor. Tudo está dentro da vontade de Deus. Sejamos servos, obedientes e tementes a Ele. Deus abençoe você. Deus supra as suas necessidades. Deus ajude a você a entender definitivamente que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E a vontade dele deve imperar sobre as nossas vidas. Dificuldades, irmãos, nós teremos enquanto vivermos aqui nessa terra. Porque esta terra é uma terra maldita. Mas Deus tem algo melhor para nós. Seja fiel a Ele. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus te livre das consequências desse vírus. E Deus sustente você. Enquanto você estiver com a sua família, leia as Escrituras, leia a palavra de Deus, cante, ore, reúna a sua família, converse com a sua família, aquelas coisas que nós não conversávamos antes. Se aproxime e espere no Senhor. E espere no Senhor tudo isso acabar. Deus nos abençoe e que tudo que façamos seja para a glória do Senhor. Que essas lives que estão sendo feitas por N pessoas e que esta também seja para a glória do nosso Deus, seja para exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que eu agradeço e que domingo, se for da permissão do Senhor, estaremos aqui novamente para continuarmos lendo o livro de Ruth e aprendermos mais algumas coisas a respeito do nosso Deus e da sua vontade. Deus nos abençoe. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Amém.